Glória a Deus, glória a Deus. Vamos meditar na palavra, gente? Amém? Em nome de Jesus, Deus quer não apenas através da sua palavra trazer um alimento hoje, mas nos nutrir, amém? Essa vai ser uma palavra mais curta, mas extremamente importante, amém? Então quero te convidar, feche seus olhos em nome de Jesus, vamos falar com o Senhor novamente. Pai, Espírito Santo, nós te pedimos que tu fique à vontade em nosso meio. Pai, eu faço essa oração também para todas as pessoas que estão acompanhando essa transmissão, estão cultuando juntamente conosco das casas, e também para as pessoas que vão assistir e ver essa palavra, ouvir essa palavra posteriormente. Que o seu Espírito Santo ministre aos nossos corações. Eu quero te pedir e declaro, Pai, que qualquer plano do inimigo para trazer cansaço, qualquer plano do inimigo para trazer distração, qualquer plano do inimigo que gera e traz confusão, seja desfeito em nome de Jesus. Esse é um momento que nós queremos receber sementes que vêm do céu, e que essas sementes sejam depositadas nos corações, e que cada pessoa que está aqui possa receber algo novo e sair diferente da maneira que entrou. Pai, que a sua palavra nos confronte na medida certa, que nos exorte na medida certa. Nós não queremos viver numa zona de conforto, mas nós queremos romper, Pai. Pai, o reino de Deus está em movimento, a igreja precisa estar em movimento. Deus é um Deus de movimento, e é isso que nós desejamos. Que a gente possa sair diferente da maneira que entramos, e que a gente possa se mover de uma maneira mais profunda nos próximos dias, Deus. Fala conosco hoje, em nome de Jesus. Amém e amém. Glórias a Deus. Queridos, eu quero compartilhar algo com vocês. Essa é uma mensagem, como havia já dito, é uma mensagem que ela faz parte de uma série de mensagens que, na verdade, eu nem dei o nome para essa série, mas eu separei 4 mensagens, e eu quero estar falando hoje, e se você quiser anotar aí, o título é Palavras de Vida. Você pode escrever Palavras de Vida. Amém. Eu quero compartilhar essa palavra conforme a gente vai meditando nas Escrituras. A gente vai vendo que as palavras, elas são extremamente importantes, sim ou não? As palavras, elas são muito importantes, né? Muitas vezes, né, a nossa boca, ela declara, né, muitas coisas, e 2 coisas podem acontecer: ou está saindo palavras da sua boca que vem do coração de Deus e que vão gerar vida sobre a sua casa, vai gerar vida sobre qualquer situação ao seu redor, ou vai gerar morte. E por que eu estou falando isso? Porque quando você começa a analisar as Escrituras, desde Gênesis, a gente vê o poder das palavras. Vocês concordam com isso? Então tudo aquilo que nós falamos, ela vai reverberar, e ela tem um poder no mundo espiritual. E a igreja precisa estar muito consciente e entendendo profundamente o que a Bíblia fala sobre aquilo que nós declaramos. E a gente está chegando, eu sempre falo isso, a gente está chegando no final do ano, e mais importante, graças a Deus, é como nós vamos terminar e não como nós começamos. Talvez você começou o ano mal, você passou o primeiro semestre não tão legal, mas eu quero dizer uma coisa para você: você pode terminar o seu ano muito bem, acertando muito, amém? Glória a Deus. Graças a Deus, que Deus é misericordioso, e Ele sempre está ali de braços abertos para nos receber, né? Ele ama alguém que tem um coração arrependido, amém? Então, hoje é uma noite para você ouvir, para você meditar, e para você realmente se desfazer de todas as, de todas as algemas e todos os achismos, apresentar o seu coração para Deus, para que você seja liberto, amém? Para que você receba algo aí no seu coração. Glória a Deus. Então muitas vezes nós declaramos, queridos, palavras, e a gente não pensa no poder que essas palavras têm. Então existe poder nas nossas palavras. Então repita comigo: existe poder nas palavras que eu declaro.
Agora, uma coisa bem importante com relação a palavras, né? Algumas coisas importantes sobre palavras. A primeira coisa que a gente precisa entender é que palavras são sementes. Eu tenho falado aqui em algumas outras pregações, né? Que o reino de Deus, a nossa vida se trata de semente. Então, o resumo da minha vida é o quê? Tudo aquilo que eu semeio eu vou colhendo. Na estação certa, no tempo certo, eu vou colher. Então, ainda bem que Deus é misericordioso, porque tem muitas pessoas, infelizmente, colhendo consequências de atitudes do passado que não são tão legais. Mas Deus, ele não tem culpa de nada disso, amém? Graças a Deus que ele é misericordioso, ele nos ajuda até mesmo nesses tempos complicados, sim ou não? Mas as palavras que eu e você declaramos, elas são sementes. De onde que você tirou isso? Da palavra, o próprio Jesus diz isso. Lá em Lucas capítulo 8, versículo 11, é um texto bem conhecido. Esse versículo vai dizer assim: esta é, pois, a parábola, a semente é a palavra de Deus. Então, palavras são sementes. Você precisa entender que tudo aquilo que sai da sua boca é uma semente que você está jogando num solo. E esse solo, ele é fértil, porque essa semente, no tempo certo, ela vai começar a se desenvolver, vai crescer e vai trazer algum resultado para a sua vida. Ou esse resultado vai ser bom, ou esse resultado vai ser ruim. Ou esse resultado vai gerar vida, ou esse resultado vai gerar morte. Então, as palavras são sementes. Compreendem isso? Amém? Segunda coisa que a gente precisa entender sobre palavras: as palavras revelam o nosso coração. Repita comigo: palavras revelam o meu coração. Então, as palavras que nós declaramos, elas revelam como está o nosso coração. Pastor, da onde que você está tirando isso? A palavra de Deus diz isso. Mateus capítulo 12, versículo 34 diz assim: raça de víboras, como podem vocês que são maus dizer coisas boas? Pois a boca fala do que está cheio o coração. Pois a boca fala do que está cheio o coração. Isso aqui é algo que o próprio Deus explica e diz: a sua boca fala do que seu coração está cheio. Então, sai das nossas bocas o que está cheio o nosso coração. Então, entenda uma coisa: o Evangelho, ele sempre mexe com a gente e nos leva a entender algumas coisas de maneira mais profunda. Então, o problema não está naquilo que você fala, mas o problema está naquilo que você coloca para dentro do teu coração. Porque, na verdade, aquilo que vai sair da sua boca só reproduz o que o seu coração está cheio. Tem alguém aqui comigo? Então, a gente sai daquele lugar do pode, não pode, do que eu devo falar, do que eu não devo falar, mas a gente entra num lugar mais profundo no Senhor, de entender: eu preciso cuidar do meu coração, eu preciso encher o meu coração das coisas que agradam ao Senhor, porque nós mesmos, eu por mim mesmo não consigo produzir palavras lindas. Até de alguma maneira eu posso, de uma forma totalmente falsa, falar coisas legais para as pessoas e talvez mostrar ser alguém que eu não sou. Mas em algum momento, gente, em algum momento, você pode ter conhecido alguém assim, em algum momento essa pessoa vai estar num momento vulnerável e ela vai pôr para fora aquilo que o coração dela está cheio, sim ou não? As nossas palavras são sementes, as nossas palavras têm poder. Mas nós precisamos entender que da nossa boca saem palavras que na verdade já foram reproduzidas dentro do nosso coração. Agora, a minha pergunta para você que está em casa, para você igreja que está aqui: o seu coração está cheio do quê? Nós estamos na nova aliança. A gente lê esse texto aqui em Mateus. Tem gente que faz muita confusão com relação a isso. Eu me atento muito às palavras de Jesus. Tem algumas bíblias, eu não sei qual a versão, que sempre quando Jesus está falando, a letrinha está em vermelho, sim ou não? Gente, a palavra de Deus é a palavra de Deus, mas tem momentos que você escuta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, sei lá quantas vezes um assunto sendo citado na Bíblia. Então a gente precisa se atentar muito a isso, amém? Às vezes, e eu já escutei muitas pessoas falar sobre isso, e a gente já falou sobre isso, aquilo que nós declaramos, aquilo que nós falamos, mas gente, quando você começa a analisar as Escrituras, você vê que é algo muito profundo, é muito sério tudo aquilo que nós falamos e aquilo que nós declaramos. E a gente vai aprendendo muitas vezes isso com o tempo,
Outra coisa importante que a gente precisa entender sobre palavras. Palavras têm poder, conforme eu já estava falando ali no início. Provérbios capítulo 18, versículo 21 diz assim, Provérbios 18, 21. A língua tem poder sobre a vida e sobre a morte. Os que gostam de usá-la comerão do seu fruto. Então as palavras, elas têm poder. As palavras são sementes. E as palavras revelam o nosso coração. Então vocês entendem quão sério é tudo isso? O reino de Deus, ele traz esses mistérios, né? Às vezes você pensa, puxa vida, eu estou fazendo isso, eu estou fazendo aquilo, eu estou fazendo o que é certo, eu estou semeando, e eu vou para a célula, e eu vou para o culto, e olha, está um dia chuvoso, eu me esforcei, eu vim para o culto, e eu estou fazendo todas as coisas da maneira certa. Mas talvez, na verdade, o que você está sendo no mundo espiritual, com as suas palavras, vai totalmente contrário a tudo que você está fazendo. Olha quão sério é aquilo que nós permitimos entrar no nosso coração e aquilo que nós declaramos. Então, enquanto eu vou falando aqui, gente, vá pensando o que você tem declarado. Faça um resumo da tua última semana e perceba quais são as palavras que saíram da sua boca. Será que foram mais palavras ruins? Palavras que geram morte? Palavras que ofendem? Palavras que não agradam o coração de Deus? Palavras carregadas de coisas terríveis? Existem muitas pessoas negativas e de repente quando você chega numa situação, você começa a pôr tudo que está dentro do teu coração, você vai pondo para fora. Um coração às vezes ele está cheio de incertezas, de dúvidas. Alguém extremamente negativo, alguém já conheceu alguém assim? Você se depara numa situação, a pessoa sempre tem algo ruim para declarar. Não, mas veja bem, não é tão fácil. Mas veja bem, é complicado mesmo. Isso não tem nada a ver com quem vive com Jesus Cristo, amém? 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 Homens e mulheres proféticos, eles se movem olhando para o futuro e têm a consciência que as palavras que eles declaram têm poder. As palavras que eles declaram são sementes, amém? E que podem fazer um rebuliço nas trevas. E é isso que a gente vai ver através aqui de um homem muito conhecido, tem um texto bem conhecido, eu quero te convidar, você pode já anotar aí um texto que a gente vai meditar aqui como base, que é Ezequiel capítulo 37. Ezequiel capítulo 37. Ezequiel, um sacerdote, um profeta, né, ele foi levado por Deus, né, para declarar palavras do céu que iam mudar uma realidade terrível lá do povo de Israel. Esse livro de Ezequiel foi escrito por ele na primeira pessoa, então ele recebeu muitas revelações, ele teve visões, e ele deixou escrito, muito bem claro isso. Ele era um sacerdote que ele viveu ali entre os judeus cativos lá, levados para a Babilônia. Então ele viveu num tempo bem complicado, se você for estudar. Os judeus eles estavam completamente divididos, não existia mais um exército, era um povo dividido, tinha um povo para um lado, um povo para o outro. E é interessante depois, você pode até estudar a vida de Ezequiel, ele era uma pessoa com algumas complicações, às vezes a gente olha alguns homens de Deus na Bíblia e a gente acha que eles eram perfeitos. Mas na verdade ele não era um homem perfeito, mas é um homem que entendeu. Ele entendeu algumas coisas. Ele entendeu que palavras eram sementes. Ele entendeu que existia poder nas palavras. E ele estava sempre atento para ouvir o que Deus tinha a falar. Eu quero te convidar, já abriu aí, né, Ezequiel, versículo 37, é um texto muito conhecido, né, fala da visão de um vale de ossos secos. Eu quero estar lendo aqui com vocês. Veio sobre mim a mão do Senhor. Ele me levou pelo Espírito do Senhor e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos. E me fez andar ao redor deles. Eram muito numerosos na superfície do vale e estavam sequíssimos. Então me perguntou: Filho do homem, acaso poderão reviver estes ossos? Respondi: Senhor, tu o sabes. Disse-me ele: Profetiza a estes ossos
E dize-lhes: ossos secos, ouve a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos: eis que farei entrar o espírito em vós e vivereis. Porei tendões sobre vós, farei crescer carne sobre vós estenderei pele e porei em vós o espírito e vivereis. E sabereis que eu sou o Senhor. Aleluia. Então profetizei segundo me fora ordenado. Enquanto eu profetizava, houve um ruído, um barulho de ossos que batiam contra ossos e se ajuntavam, cada osso ao seu osso. Olhei e eis que havia tendões sobre eles, e cresceram as carnes, e se estendeu a pele sobre eles, mas não havia neles o espírito. Então ele me disse: profetiza ao espírito, profetiza ao filho do homem, e diz-lhe: assim diz o Senhor Deus: vem dos quatro ventos, ó espírito, e assopra sobre estes mortos, para que vivam. Profetizei como ele me ordenara, e o espírito entrou neles, e viveram, e se puseram em pé um exército sobremodo numeroso. Então me disse: filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem: os nossos ossos se secaram, e pareceu a nossa eis que dizem: os nossos ossos se secaram, e pereceu a nossa esperança. Estamos de todo exterminados. Portanto, profetiza e diz-lhes: assim diz o Senhor Deus: eis que abrirei a vossa sepultura, e vos farei sair dela, ó povo meu, e vos trarei a terra de Israel. Sabereis que eu sou o Senhor, quando eu abrir a vossa sepultura, e vos fizer sair dela, ó povo meu. Porei em vós o meu espírito, e vivereis, e vos estabelecerei a vossa própria terra. Então sabereis que eu, o Senhor, disse isto, e o fiz, diz o Senhor. Amém? Aleluia. Então eu acredito que em algum momento você já ouviu, você já leu e você já meditou nesse texto, e é um texto assim extraordinário, e é incrível ver como Ezequiel entendeu um dos seus propósitos, e ele foi levantado ali para gerar vida num ambiente que estava completamente cheio de morte, sim ou não? No versículo 1 diz: a mão do Senhor estava sobre mim, e por seu espírito ele me levou a um vale cheio de ossos. O espírito leva Ezequiel a esse vale de ossos, e ele começa a entender que tinha algo para ser feito ali. Agora eu faço uma pergunta para vocês. O Espírito Santo levou Ezequiel para o vale de ossos secos. Naquele momento que ele estava ali, Deus poderia simplesmente, em 1/1000 de segundo, reviver todo aquele exército ali, sem depender de uma ação de Ezequiel? Sim ou não? Sim, é claro que ele poderia. Deus, ele é soberano, ele é poderoso, e ele faz o que ele quiser, a hora que ele quiser. Mas é interessante ver, não apenas na vida de Ezequiel, em alguns outros momentos também na vida dele, mas em todo o longo da história, Deus, ele ama estabelecer o seu reino e fazer com que seu propósito se cumpra em parceria. Ele deseja usar homens e mulheres que estão dispostos a declarar vida aonde há morte. E é por isso que essa palavra é para a igreja, amém? É por isso que essa palavra é para a igreja. Essa é uma palavra muito profética, porque o que mais nós vemos hoje são vales de ossos secos. E muitas vezes a igreja é muito bom para identificar onde tem esse vale de ossos secos, mas péssima para declarar: haja vida nesse vale. Mas para isso a gente precisa ter um entendimento de quão sério é tudo que nós declaramos. Amém? Então o Espírito Santo levou um homem para o vale de ossos secos, porque é assim que ele faz. Eu vou levar um homem lá para que ele declare uma palavra que tem poder, uma palavra que é uma semente. Agora, o que a gente leu lá? Qual que é o terceiro ponto? A nossa boca fala do que o nosso coração está cheio. Independente de imperfeições e de uma pessoa não ser perfeita, Ezequiel era alguém que ouvia a Deus. É alguém que se submeteu e foi usado por Deus, e estava conectado com Deus.
Então isso deixa muito claro, se você quer ser alguém extremamente usado por Deus, o seu coração precisa estar cheio de Deus. E logo no primeiro versículo a gente já aprende uma coisa. Porque existem algumas pessoas que elas enaltecem muito às vezes o homem, né? E rebaixam na verdade o poder de Deus. Mas na verdade o primeiro versículo já estabelece. E a Bíblia fala em outros textos sobre isso também. O Espírito Santo conduziu Ezequiel para o vale de ossos secos. A gente não faz nada sem a ação do Espírito Santo nas nossas vidas. Então já aprenda isso. Nós vamos sair daqui entendendo que existe poder em nossas palavras e existem algumas coisas que nós devemos fazer, mas ainda assim, tudo que você for fazer, tudo que você for falar se você tem uma vida em submissão ao próprio Espírito Santo que já está dentro de você. Amém? Aleluia? Então a profecia, ela restaura a esperança de um futuro glorioso. E obviamente que ali ele é usado para levantar um exército. Amém? E aquele povo precisava desse exército. Agora, existe um posicionamento da igreja, existe um posicionamento meu e seu, que pode gerar vida nos lugares mais complicados. Você precisa olhar esse texto e entender uma analogia. A gente pode fazer uma analogia. Naquele momento ali existia o vale de ossos secos, tinha um exército lá todo, era um vale só de ossos. Então, humanamente falando, qualquer pessoa que chegasse lá ia se deparar com aquilo. Um vale cheio de pessoas mortas, ossos, estava tudo largado por lá. Mas obviamente que Deus, ele jamais vai olhar da maneira que nós olhamos para as situações. Ainda melhor, um homem e uma mulher de Deus que se move de maneira profética, ela não vai olhar as situações apenas com olhos naturais, mas ela vai olhar com olhos espirituais. Amém? Então esse vale de ossos secos, talvez existem alguns vales que você possa estar vendo e vivendo. Queridos, o inimigo ele ataca e ele tem 3 inimigos: Satanás e seus demônios. Ele planeja tudo para atacar as famílias, ele planeja e se arma todo para atacar a igreja de Cristo. E ele também tem planos para haver a destruição total. Então, infelizmente, a gente vê que sim, infelizmente, tem muitas pessoas que se deparam com algumas situações como Ezequiel se deparou, com vales de ossos secos, aonde talvez ainda existia um cheiro de morte. Você não consegue ver vida naquele ambiente, você não consegue ver nada naquele lugar. E quantas pessoas já viveram e talvez estão vivendo dessa maneira? Talvez o vale de ossos secos que você está vivendo é dentro da sua própria casa. Como assim, pastor? Um vale de osso seco a qualquer situação ou qualquer lugar que você não enxerga mais vida. Qualquer situação que talvez você pense, já está perdido. E o inimigo tem feito de tudo para atacar as pessoas e as famílias. Talvez você olhe para o seu casamento e fale, não tem mais solução. Talvez você faz parte de um time de algumas pessoas que na época da eleição falou, o Brasil não tem mais jeito. Se nós apenas olharmos com os nossos olhos naturais, a gente só vai ver um vale de ossos secos. Mas o que nós não podemos fazer é, você está falando que eu não posso me atentar com as coisas que estão acontecendo? É claro que não. Nós olhamos com os nossos olhos naturais as situações difíceis que a gente está vivendo, mas a gente não pode dar primeiro lugar no nosso coração para essas coisas. A gente precisa olhar da maneira que a palavra de Deus diz que nós temos que olhar. E através daquilo que Deus tem colocado em nós, através de uma palavra que você declare, qualquer situação que está, talvez por um momento, da mesma maneira que está o vale de ossos secos, você pode declarar vida e vai existir vida naquele lugar. E da mesma maneira que Deus
né, o Espírito Santo conduziu Ezequiel para aquele lugar. Deus deseja usar você, meu irmão, você, minha irmã, para declarar vida em todos os lugares que existe morte. Amém? Então a gente não pode fazer parte do time apenas que consegue identificar os lugares que não existe mais vida. Mas Deus está em busca de uma igreja responsável, homens e mulheres que dizem: estou aqui, Espírito Santo, me envie para os lugares mais complicados, porque eu sei que através de uma palavra, que o próprio Espírito Santo vai me levar a declarar, todo o ambiente pode ser transformado. Então entenda, existem algumas coisas que talvez você veio buscar num culto que na verdade estava dentro de você já, e você tinha que simplesmente ter se submetido a Deus e declarado. Tem alguém aqui comigo? Então entenda, nós podemos gerar vida pelo meio das palavras que nós declaramos. E para facilitar muito o seu entendimento, eu anotei alguns tópicos aqui. Então anote o primeiro tópico. Para você gerar vida por meio da palavra. 1. Seja movido pelo Espírito. Seja movido pelo Espírito Santo. Amém? Gente, isso aqui é tão precioso. Você precisa entender qual era a ação do Espírito Santo. Isso aqui é lá no Antigo Testamento. Ezequiel viveu mais ou menos no ano 500, salvo engano, 597 antes de Cristo. Faz bastante tempo. Mas qual que era a ação do Espírito Santo no Antigo Testamento? Ele visitava o homem, trazendo habilidades, ele conduzia o homem para algumas tarefas específicas. Nessa situação a gente vê o Espírito Santo conduzindo Ezequiel até que lugar. Mas agora a gente vive numa forma ainda diferente. E que exige sim de nós uma maior responsabilidade ainda, porque o Espírito Santo que conduziu Ezequiel para aquele vale de ossos secos está dentro de mim e está dentro de você. Aleluia! Aleluia! Louvado seja Deus! Mas entenda, eu e você precisamos ser movidos pelo Espírito Santo. Ali no versículo 1 diz: a mão do Senhor estava sobre mim, e por seu Espírito Ele me levou a um vale cheio de ossos. Então quero dizer para você, deixe que o poder de Deus mova você, para que em sua autoridade você receba direito de posse do que Ele te prometeu. Aleluia! Isso fala de se submeter ao Espírito Santo. Fala de uma nova estação baseada em outro tipo de força. Seja movido pelo Espírito. O cristão precisa ser movido pelo Espírito. Essa palavra não é um convite para você sair daqui e sair profetizando e declarando o que você acha que deve falar em qualquer lugar ou para alguma pessoa. Jamais, não é isso, não tem nada a ver com isso. Mas tem a ver de você se submeter ao senhorio do próprio Espírito Santo. E Ele vai te conduzir para situações, e no momento certo você precisa estar preparado. E o que é estar preparado, pastor? É estar com o coração cheio daquilo que vem de Deus. Amém? Amém? Queridos, as nossas palavras, elas têm poder de gerar vida em alguém ou de matar alguém. Aquilo que você fala pode ofender alguém, gerar uma ferida. Olha, é só por Deus para essa pessoa receber uma cura. A gente sabe isso por experiência, né, pastora Luza? Quantas pessoas nos atendemos e vêm no Silce aqui, carregadas, cheias de feridas, por palavras que foram declaradas. Queridos, olha, de verdade, faça uma reflexão comigo. Você que é pai, você que é mãe, sempre pense muito bem aquilo que você está declarando sobre os seus filhos, ainda que os seus olhos naturais não enxerguem aquilo que você está declarando. Porque as nossas palavras são sementes. As nossas palavras, elas têm poder. Então a gente tem que pensar muito bem naquilo que a gente está declarando sobre os nossos filhos, para os nossos filhos. Pense muito bem aquilo que você vai falar a respeito do seu cônjuge. Pense muito bem aquilo que você vai declarar sobre os seus irmãos. Existe um poder nas palavras que saem da nossa boca. Ou elas geram vida, ou elas geram morte. Ou elas geram unidade, ou elas geram
dissensões. Ou elas geram paz, ou elas geram confusão. Amém? Vocês estão aqui comigo? Aleluia. Permita que o Espírito Santo te conduza em todo tempo. Ele precisa te conduzir para que você viva essa vida, declarando aquilo que precisa ser declarado. O desejo do Senhor é que não saia da sua boca palavras que vão ferir pessoas, palavras negativas. Não, mas Ele está em busca de alguém com esse sentimento, com esse posicionamento de Ezequiel, disposto a declarar vida. Gente, isso aqui é muito sério. Isso aqui é muito sério. Como tem sido as suas orações? Como você tem se posicionado nos processos que vocês estão vivendo, nas dificuldades do seu dia, nas situações complicadas que todo mundo tem? Qual tem sido sua postura? O que você tem declarado sobre essas coisas? Será que é a sua carne que está falando mais ou é o Espírito Santo? Lembrem, a nossa boca declara aquilo que o nosso coração está cheio. Amém? Permita que o Espírito Santo te conduza. Aleluia. Para gerar vida por meio da palavra. Anote aí um segundo ponto. Declare com a sua boca as profecias de Deus. Declare com a sua boca as profecias de Deus. Ali no versículo 3 e 4 desse mesmo texto, diz assim: Ele me perguntou: Filho do homem, esses ossos poderão tornar a viver? Eu respondi: Ó soberano Senhor, só tu sabes. Então ele me disse: Profetize a esses ossos e diga-lhes: ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Então abra mão daquilo que você pensa sobre o que vê e creia no que Deus pode fazer. Abra mão daquilo que você pensa sobre o que você vê e creia no que Deus pode fazer. Talvez eu acho que essa é uma das maiores dificuldades das pessoas. É permitir que os seus olhos naturais liderem o seu coração. Mas quem precisa conduzir e liderar o seu coração é o Espírito Santo de Deus. Aleluia! Eu até escrevi algo aqui, da hora que terminou o ensaio. Não destrua com a sua boca aquilo que você construiu com os seus joelhos. Amém? Não destrua com a sua boca aquilo que você construiu com os seus joelhos. Eu sei que tem pessoas desfrutando de algumas coisas que elas oraram muito, que a igreja orou muito junto, e talvez uma palavra que você fale possa destruir tudo isso, porque existe um poder nas nossas palavras, existe um poder em tudo aquilo que nós falamos. Então isso é muito sério, gente. Uma palavra falada no momento inapropriado, talvez você está tentando falar de Jesus para uma pessoa da sua família, um familiar, um conhecido, e você está o ano todo investindo tempo nessa pessoa. Talvez uma fala sua destrua tudo aquilo que você semeou o ano todo. Por isso que é muito sério, a Bíblia está falando sobre essas coisas. E aqui, gente, em nome de Jesus, eu não estou falando sobre positivismo. Ai, fale só coisas positivas, olha a borboleta, olha o sol. Não é isso, gente. Não é isso. Nós estamos falando aqui de uma igreja madura, gente. Uma igreja madura que sabe a hora de chorar, sabe a hora de sofrer. Não é positivismo, mas é declarar a palavra de Deus. Sabe, olha, eu estou vivendo essa situação extremamente complicada, mas eu sei, conforme Ezequiel falou, Senhor, tu sabes. Senhor, Espírito Santo, o que eu devo declarar aqui? O que eu devo fazer? Existe um poder nas nossas palavras. E o desejo do Senhor é que a igreja seja conduzida pelo Espírito Santo a esses lugares. É por isso que nós não vivemos numa bolha.
Isso aqui não é um clube que você vem se encontrar com seus amigos toda semana. A igreja é uma mesa onde nós sentamos para partilhar o pão, para que a gente possa conviver e edificar uns aos outros, para que a gente se organize e se prepare para estabelecer o reino de Deus lá fora. Aleluia! E se você começar a estar sensível ao Espírito, você vai começar a analisar e ver os vales de ossos secos. Amém? Então não se trata de ser positivo e só falar coisas, não é isso, gente. É encher, é abrir o seu coração para ser cheio de Deus. E no final, nós vamos ver resultados extraordinários. Mas sempre a glória dele, é o Espírito Santo que te conduz a falar o que você deve falar. Que nós tenhamos a atitude desse profeta, que profetizou porque Deus falou que ele precisava profetizar. Aleluia? Amém? Aleluia? Louvado seja Deus. Então não destrua com a sua boca aquilo que você construiu com os seus joelhos. Quantas vezes você perdeu a chance de conquistar porque não soube o que falar? Olha quão sério é isso. Será que alguém já viveu alguma coisa assim? Eu sempre bato muito nessa tecla com relação à murmuração. É uma luta de todos nós. Enquanto a sua murmuração transformar dias em anos, é o seguinte, meu querido, nós somos intercessores, amém? E você tem que interceder pelos seus irmãos, mas qualquer tipo de reclamação é intercessão demoníaca. Você só atrai coisas ruins para as pessoas e para você mesmo. A murmuração, a gritaria, ela atrai demônios. Então, enquanto a sua murmuração transformar dias em anos, a sua fé transforma anos em dias. Profecia não é vidência sobre o futuro, mas é uma autorização. Amém? É uma procuração para ter direitos em nome de Deus, para alcançar e conquistar. Isso aqui é uma palavra para quem tem fé, gente. Amém? Essa é uma palavra para você sair daqui entendendo o quão sério é o encargo que existe sobre a sua vida. Deus deseja que a igreja caminhe de uma maneira madura, amém? Amém? Louvado seja Deus. Declare com a sua boca as profecias de Deus. Chegarão momentos que você vai estar em algumas situações e o próprio Espírito Santo vai falar: declare isso, declare isso, declare isso, declare vida. Os seus olhos naturais não podem liderar o seu coração, mas é as lentes espirituais que vão conduzir você a enxergar a vida onde ninguém enxerga. Ainda bem que Deus usa homens e mulheres que estão com os corações cheios. A Bíblia diz que no tempo do fim, as coisas ruins e o mal só ia aumentar. E é isso que a gente tem percebido, sim ou não? Mas a manifestação dos filhos de Deus ia existir também. O bem, ele ia crescer também. Amém? Então é desejo do Senhor, queridos, que nós como igreja, que você lá dentro da sua casa, você de forma individual, seja preparado e conduzido pelo Espírito Santo para declarar palavras que vão transformar completamente o ambiente, amém? Aleluia, aleluia. Para gerar vida por meio da palavra, anote aí o terceiro ponto: foque na promessa e não na realidade. Foque na promessa e não na realidade. Versículo 5 diz: assim diz o soberano Senhor a estes ossos: farei um espírito entrar em vocês e vocês terão vida. Olhar a sua realidade sem os olhos da fé é uma mentira, gente. Tem alguém aqui comigo?
Olhar a nossa realidade sem os olhos da fé, sem os olhos espirituais, é uma mentira. Eu acredito que essa é a principal característica do homem profético, da mulher profética, do discípulo profético. Ele consegue ver solução enquanto ninguém vê solução. Amém? Não porque ele é bom ou ele produz algo, mas é porque o Espírito Santo que está dentro dele o conduz sobre toda a verdade e te ensina todas as coisas. O homem profético, a mulher profética é alguém que está com o coração cheio de Deus. Ainda talvez que por um pequeno momento seus olhos naturais não enxerguem solução para algum tipo de situação, os nossos olhos espirituais, eles têm a certeza, eles olham e logo é ativado no nosso coração a certeza que algo pode acontecer. Amém? Então, queridos, deixa eu falar uma coisa para vocês. Se eu sei que eu sou filho de Deus, que Jesus morreu por mim, que eu fui adotado como filho, que eu fui comprado por um alto preço, e hoje eu decidi caminhar com Jesus, eu faço parte do reino de Deus, eu me submeto a esse rei, eu não tenho direito de ver a vida apenas com os olhos naturais. Tem alguém aqui comigo? Isso é um erro. Eu não tenho esse direito, porque no reino de Deus não é assim que funcionam as coisas. Porque nós fazemos parte do reino onde Jesus Cristo é o Senhor soberano sobre tudo. E Ele é um modelo perfeito de alguém que trazia a solução, enxergava a solução quando ninguém enxergava. Sim ou não? Queridos, é forte, eu sei que é forte isso, mas nós não temos direito de olhar o mundo apenas com os olhos naturais. Os olhos naturais, eles avistam o vale de ossos secos, mas ao mesmo tempo, nosso espírito vê vida. Lá dentro de nós, a gente sabe, eu sei que Deus pode gerar vida nesse lugar. Eu sei que esses ossos vão se tornar um exército. Aleluia! Isso fala de uma convicção dentro de nós. Isso fala de uma certeza que a gente tem, que sabe que Deus pode fazer. Aleluia! Aleluia! Então esse é tempo que Deus está esperando, não apenas pessoas que apontam as situações difíceis, mas declaram solução para essas situações. Aleluia! Louvado seja Deus! Aleluia! Em nome de Jesus, vamos focar na promessa e não na realidade. Se os nossos olhos estiverem apenas nas circunstâncias, na realidade, a gente vai padecer. A gente vai desanimar. Tem alguém que já está caminhando um tempo com o Senhor, em algum momento falou, puxa pastor, precisamos conversar, ou foi conversar com alguém, fala assim, eu estou desanimado, as coisas não estão acontecendo, eu não sei o que acontece, eu já não estou mais com ânimo. Alguém já conheceu alguém assim? Levanta a mão bem baixinho aí. Isso é a característica, e eu estou falando com muito amor, sem julgamento algum, mas é a característica de alguém que só está enxergando a realidade à sua frente. Está olhando sem os olhos da fé para as situações. Queridos, se a gente tirar Jesus das nossas vidas, se a gente não buscar o Senhor todos os dias, a gente vai viver uma vida de desânimo. Porque os dias são maus. Sim ou não? Os dias são terríveis. Mas graças a Deus que nós temos Jesus Cristo, que é o nosso Rei, é o nosso Senhor. Nós temos um Deus que é Pai, soberano sobre todas as coisas. Nós temos o próprio Espírito Santo que foi colocado dentro de nós, que habita dentro de nós. Amém? E a gente tem a oportunidade de não apenas olhar as situações com olhos naturais,
mas olhar as situações com olhos espirituais. Amém? Querido, que você possa fazer isso pela fé. Essa é uma decisão no nosso interior. Tem pessoas que eu conheço aqui mais de 6 anos. Você pode conversar, você nunca vai me ver falando que não tem como, não tem solução e não tem como ser resolvido tal situação. Quem caminha comigo sabe, cara, Deus vai fazer, alguma coisa vai acontecer, o extraordinário vai acontecer. Amém? Amém? Essa é uma fé que tem que estar dentro dos nossos corações. O Deus que nós servimos é um Deus real, amém? E a gente precisa se mover dessa maneira. É assim que uma igreja madura se move. É alguém que se coloca à disposição do Senhor. Estou aqui para profetizar e gerar vida nessa situação. Não é uma igreja imatura, que está apenas olhando as situações e falando, ó céus, ó vida, o que será de nós? Não, nós fazemos parte de uma igreja vitoriosa. Aleluia. Louvado seja Deus. Aleluia. Para gerar vida por meio da palavra. 4º ponto. Amplie seu nível de discernimento. Amplie o seu nível de discernimento. Versículo 7 de Ezequiel 37. E eu profetizei conforme a ordem recebida. E eu profetizei conforme a ordem recebida. E enquanto profetizava, houve um barulho, um som, chocalho, e os ossos se juntaram, osso com osso. Em Isaías 43, versículo 19, diz assim: vejam, estou fazendo uma coisa nova. Ela já está surgindo. Vocês não percebem? Até no deserto vou abrir um caminho e riachos no ermo. Aleluia. Te pergunto, que caminho Deus está abrindo hoje? O que está surgindo no meio do deserto? A gente precisa ampliar o nosso nível de discernimento, amém, irmãos? Amém? Ali no versículo 7 diz, e eu profetizei conforme a ordem recebida. E enquanto profetizava, ou seja, ele estava profetizando, houve um barulho, um som de chocalho, e os ossos se juntaram, osso com osso. Sabe o que isso aqui nos ensina? Isso aqui fala de discernimento. Discernimento. Porque isso aconteceu enquanto ele profetizava. E tem pessoas muitas vezes que elas não têm discernimento espiritual. Elas não conseguem discernir e saber quando Deus está fazendo algo novo. Não conseguem discernir quando Deus está fazendo algo, muito menos escutar algum tipo de barulho enquanto Deus está fazendo alguma coisa. Isso aqui é muito sério. Nós precisamos ampliar o nosso nível de discernimento. Amém? Conforme diz aqui em Isaías 43, Deus está fazendo uma coisa nova, Ele faz coisas novas, amém? Ela já está surgindo, vocês não percebem, isso fala de falta de discernimento. A igreja precisa ter discernimento. Você precisa ter discernimento. Amém? Se você tem discernimento, você não cai no engano. O espírito do engano não age através da sua vida. Você não vai ficar escutando gente que não ama Jesus. Se você tem um discernimento, você sabe quando alguma coisa está acontecendo e é Deus fazendo. E você sabe quando não é Deus fazendo. Isso aqui é uma palavra madura, gente. A igreja, o atributo da igreja madura, ela discerne. Tem um discernimento do tempo e do modo, de quando deve falar, de quando não deve falar. Ela sabe quando Deus está fazendo e quando Deus não está fazendo. O discernimento espiritual é inimigo da distração. Deus está fazendo algo, tem gente distraída dentro da igreja. Porque seus olhos estão só ligados na realidade.
Ela consegue escutar o barulho das crianças lá dentro quando acontece alguma coisa, mas ela não escuta o barulho que o Espírito Santo está fazendo aqui. Amém? A igreja precisa de discernimento espiritual. O Espírito vai começar a apontar o nosso coração para aquilo que é mais precioso. Amém? Aleluia. Eu tenho dito, gente, ainda esse ano, algo extraordinário pode acontecer na sua vida. Eu creio nisso, porque o Deus que nós servimos, Ele faz isso. Então você vai começar hoje declarando talvez palavras que você não declarou o ano todo. E nós que caminhamos com o Senhor, nós não temos saída, amém? Mesmo que nós não tenhamos força, mesmo que o nosso coração não queira ver aquilo que Deus está fazendo, alguma coisa vai acontecer. Em todo momento as coisas vão convergir para que algo aconteça. Se você não quer orar, você tem uma igreja que ora e intercede por você. Mas entenda, tem algumas coisas que vão ser liberadas na sua vida quando você começar a declarar com a sua boca. Tem coisas que vão acontecer na sua vida, na sua casa, através da sua própria vida. Não é uma oração aqui no Silvio, não é uma oração do apóstolo, não é uma oração da pastora Fernanda, não é algo que qualquer pastor vai liberar aqui sobre sua vida que vai acontecer, não. Existem alguns vales que Deus vai levantar você para declarar a vida. E exércitos vão se levantar. Você precisa crer nisso, guarde isso no seu coração, em nome de Jesus. Aleluia. Quando ampliamos o nosso nível de discernimento, a proteção sobre as nossas vidas aumenta. Quando você tem discernimento, a proteção aumenta. Homem e mulher que discerne, tem discernimento espiritual, é uma pessoa sábia. Amém? Aleluia. Uma pessoa que tem discernimento espiritual, ela não sai falando o que dá na telha. É uma pessoa sábia, que ela consulta o Espírito Santo. Ela consulta pessoas com mais sabedoria do que ela. Será que isso aqui vem de Deus? Será que eu devo falar isso? Será que eu devo fazer isso? Amém? Aleluia. Aleluia. Louvado seja Deus. Vai recebendo isso aí no seu espírito. Quinto ponto. Vai dar tudo certo aqui com o tempo. Para gerar vida por meio da palavra, coloque-se de pé e parta para a missão. Coloque-se de pé e parta para a missão. Versículo 10. Profetizei conforme a ordem recebida, e o Espírito entrou neles. Eles receberam vida e se puseram de pé. Era um exército enorme. Aleluia. Quando a sua fraqueza se torna uma dependência, ela se torna a sua maior fortaleza. Quando a sua fraqueza se torna uma dependência, ela se torna a tua maior fortaleza. Agora Deus me chama, Deus te chama hoje para recebê-lo em seu coração, colocar-se de pé e cumprir a missão que Ele preparou para você. Versículo 11. Então ele me disse: filho do homem, esses ossos são toda a nação de Israel. Eles dizem: nossos ossos se secaram e nossa esperança se foi. Fomos exterminados. Hoje, em nome de Jesus, a sua esperança de algo bom, que algo bom que vai acontecer, vai começar a mudar. Deus quer ampliar o seu discernimento, Deus quer ampliar a sua fé. Amém? Aleluia. Ele quer começar a te mostrar resoluções aonde talvez você já desistiu. Eu acredito que todo mundo aqui está vivendo um processo e todo mundo tem alguma situação muito próximo de você que você fala: uau, acho que não tem solução.
Está chegando o final do ano, ainda eu não realizei isso. Está chegando o final do ano, ainda eu não venci isso. Está chegando o final do ano, ainda o meu casamento está assim. Está chegando o final do ano, minha casa está assim. Está chegando o final do ano, o relacionamento com os meus filhos está assim. Está chegando o final do ano, minha empresa está assim. Basta um coração cheio de Deus e uma palavra declarada e as coisas se transformam. Tem alguém aqui comigo? Eu não estou falando de 2024, eu estou falando hoje. Existe um dia chamado hoje. Em nome de Jesus, a gente precisa deixar o Espírito Santo liderar o nosso coração e não apenas os olhos naturais. Porque se os nossos olhos naturais liderarem o nosso coração, as coisas estão muito longe de acontecer ainda. Mas existe um dia chamado hoje. E Deus deseja usar a minha vida e a sua vida para gerar uma transformação em todos os lugares onde nós estivermos. Aleluia! O seu passado ele não chega perto do que Deus fará no seu futuro. Isso não é uma palavra de positivismo. Você é alguém que caminha com Jesus, você é filho de Deus. Nós somos reis e sacerdotes, homens e mulheres que foram feitos para reinar em vida. Aleluia! O reino de Deus é paz, justiça e alegria, e você não desfruta nada disso, tem alguma coisa errada. Amém? Mas você precisa dar um basta nisso. O que você tem declarado, o que você tem falado. Isaías 43:18 lá. Esqueçam o que se foi, não vivam no passado. Queridos, bastou um homem sendo conduzido pelo Espírito Santo com o coração cheio das coisas de Deus, que se submeteu e obedeceu à palavra de Deus, e aquele ambiente, aquele vale de ossos secos deixou de ser um lugar de desistência e se tornou um quartel-general. Aleluia, aleluia. Enquanto ele profetizava, ele ouvia barulhos dos ossos se juntando. Será que isso é muito para você? Ele ouvia o barulho dos ossos, tudo voltando ao estado perfeito. As carnes com carne, musculatura, tendões. E se levanta um exército através de alguém que se submeteu e falou: eu declaro vida sobre essa situação, eu declaro vida sobre esse lugar. Essa é uma semana que você vai se posicionar e começar a se submeter a Deus e declarar vida sobre a sua casa, vida sobre as situações que te cercam. O texto diz que o Espírito Santo entrou dentro deles e eles tornaram a vida. Aleluia, aleluia. Isso aqui é muito precioso. O Espírito Santo lhe gera vida. Tem alguém aqui comigo? Você entende por que você precisa se encher do Espírito Santo? Porque ele te mantém vivo. Não alguém que só sobrevive, mas alguém vivo. Aleluia, louvado seja Deus. A gente precisa viver essa realidade, gente. Louvado seja Deus. Romanos capítulo 8, versículo 18 diz: considero que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. Paulo aos Romanos. Considero que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória. Aleluia. Aleluia. A minha oração é que você saia daqui pensando algo diferente hoje. Tendo a consciência que as palavras têm poder. Toda palavra que sai da tua boca é uma semente que vai produzir
um fruto bom ou um fruto ruim. Mas que em nome de Jesus das nossas bocas saiam palavras de vida. Talvez esse é um resto de ano que você vai abrir o seu coração e se encher de Deus, talvez como você não fez desde o começo do ano. Queridos, vocês entendem? A Bíblia ela não é um livro de pode e não pode, mas é um livro que apresenta um relacionamento profundo com Deus. Ela não está falando aquilo que você pode fazer, o que você não pode fazer, mas a Bíblia está falando que você precisa estar com o teu coração cheio de Deus. Amém? Deus não é um menino imaturo. Deus é profundo. E Ele não quer algo de nós, Ele quer tudo de nós. Ele quer tudo. Mas isso precisa ser ensinado e ministrado. Porque embora a gente caminhe junto, a gente ore, a gente interceda, tem algumas coisas que vocês precisam viver. Nós vamos viver experiências como igreja, a gente vive experiências como família de fé. Mas tem algumas experiências que é você e Deus, é você e sua casa. Tem alguém aqui comigo? Basta uma palavra e o ambiente onde você trabalha muda. Basta uma palavra e o cenário profissional seu muda. Basta uma palavra e a sua enfermidade vai embora. É isso que o texto me ensina, é isso que a palavra me ensina. Versículo 12, para a gente concluir. Por isso profetize e diga-lhes: assim diz o soberano Senhor, ó meu povo, vou abrir os seus túmulos e fazê-los sair, trarei vocês de volta à terra de Israel. Aleluia, aleluia. Sabe o que eu creio, queridos? Que Deus está abrindo túmulos hoje. Aleluia. Talvez você viveu um 2023 pela misericórdia de Deus. Existem muitas coisas mortas na sua vida ainda. Mas eu creio que Deus está abrindo esses túmulos hoje. Deus está te tirando da desistência e te posicionando no seu destino. A igreja do fim é uma igreja profética. Você tem um destino profético sobre a sua vida. Todos que estão aqui, independente da idade. Os mais velhos, os mais jovens, existe um destino profético para a sua vida. Essa é a característica da igreja do fim, é nisso que nós cremos. Não se trata de algo momentâneo, mas é algo para o futuro glorioso que você tem. Aleluia, louvado seja Deus. Versículo 26 e 27, farei uma aliança de paz com eles, será uma aliança eterna. Eu os firmarei e os multiplicarei e porei o meu santuário no meio deles para sempre. Minha morada estará com eles e eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Aleluia. Fique de pé em nome de Jesus. Chamar aqui o pessoal do time da música, por favor. Ai, irmãos, preparem-se para viver um novo nível de presença, de intimidade, de conquista, de prosperidade em nome de Jesus. Abacuque 3:2 diz assim: tenho ouvido, ó Senhor, as tuas declarações e me sinto alarmado. Aviva a tua obra, ó Senhor, no decorrer dos anos, e no decurso dos anos faze-a conhecida. Na tua ira lembra-te da misericórdia. Avivar é tornar vivo novamente, gente. Talvez tenha alguém aqui que precisa ser avivado. Amém? Onde Deus tocou
ainda há uma faísca. Talvez tem pessoas que precisam ser avivadas aqui. Talvez tem pessoas que elas estão como se estivessem nesse vale, precisando tornar a vida. Você vai sair hoje daqui com o entendimento claro de quão sério é tudo aquilo que nós declaramos e tudo aquilo que nós falamos, amém? Você vai sair daqui entendendo que as nossas palavras, elas são sementes. Quando se trata daquilo que falamos, você vai sair daqui entendendo que a nossa boca fala do que o coração está cheio. Terceiro, você vai sair daqui entendendo que existe poder em tudo aquilo que você declara. Você precisa sair daqui entendendo que você não pode permitir que seus olhos naturais liderem o seu coração, mas que as lentes espirituais, seus olhos da fé, liderem o seu coração. Porque essa é a característica dos filhos de Deus. Essa é a característica do discípulo profético. É quando você não vai se mover mais pelas circunstâncias, mas você vai se mover pela fé que está dentro de você, pela convicção que você tem que Deus pode mudar aquela situação. Amém? Amém. Aleluia. Comece a pensar o que você tem declarado. Será que esse ano foi um ano que você mais semeou paz ou discórdia dentro da sua casa? O que você tem declarado? O que você tem semeado? As suas palavras, elas vão reverberar no mundo espiritual, porque existe um poder nas nossas palavras. Cadê o pessoal aqui? Chega pra mim mesmo. Feche seus olhos em nome de Jesus. Feche seus olhos em nome de Jesus. Xere canta labas, xere canta labas. Xere de barabá canta labas. Hoje é uma noite que Deus quer mudar a maneira que você enxerga as situações e a vida, o mundo. Deus, Ele quer começar a liderar o seu coração. Deus quer te conduzir para um lugar de conquista. O Espírito que conduziu Ezequiel para aquele vale é o mesmo Espírito que habita em nós hoje. É o Espírito que é uma das pessoas da Trindade, é uma pessoa, e Ele está entre nós. Deus deseja que você desfrute de um final de ano completamente diferente do que você viveu até aqui. Deus deseja estar com você. Deus deseja usar a sua vida para que o propósito dele se cumpra. Deus deseja tocar a sua vida para que você manifeste a glória de Deus aonde você estiver. Queridos, eu quero declarar em nome de Jesus, em nome de Jesus, você não será alguém que apenas identifica um vale de ossos secos, mas Deus está à procura, Deus deseja, está sempre em busca daqueles que levantam a sua mão e dizem: Deus, eu estou aqui.
Deus está em busca daqueles que vão declarar vida sobre o vale de ossos secos. Deus está em busca de homens e mulheres que vão declarar: ossos tornem a viver, em nome de Jesus. Eu quero declarar em nome de Jesus que todo sentimento de fracasso caia por terra, em nome de Jesus. Talvez tem pessoas aqui que estão vivendo com esse tipo de sentimento, que são incapazes, talvez ainda estão se deparando, estão talvez vivendo num vale de ossos secos. Eu quero declarar em nome de Jesus que Deus amplia hoje teu discernimento de espírito. O teu discernimento espiritual vai aumentar e Ele vai ampliar isso na sua vida. Você vai começar a discernir o tempo e o modo das coisas. Eu quero declarar em nome de Jesus que hoje é uma noite para você se posicionar, abrir o seu coração e falar: Deus, eu preciso ser cheio de Ti. Essa é uma noite que você vai tomar uma decisão de, nos próximos minutos, nas próximas horas, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e começar a se encher da presença de Deus. O próprio Jesus disse que a nossa boca fala do que o coração está cheio. Talvez o que precisa acontecer é homens e mulheres realmente se encherem de Deus. Você por si só não consegue, não vai conseguir produzir palavras bonitas. Mas o que você pode fazer é permitir que o Espírito Santo reine sobre você, conduza a sua vida. E você pode começar a se encher da presença de Deus, em nome de Jesus. São dias que Deus deseja encontrar na sua noiva, na igreja, homens e mulheres que olhem para as situações e digam: haja vida nessa situação, em nome de Jesus. Eu declaro cura sobre esse corpo, sobre esse físico, em nome de Jesus. Eu declaro prosperidade sobre essa situação. Eu declaro o sobrenatural de Deus sobre essa situação. Eu declaro o favor de Deus sobre a vida dessa pessoa. Deus não deseja que você viva uma vida na mesmice, irmãos. Deus está em busca de homens e de mulheres que se submetem a Ele. Homens e mulheres. Jesus. São guiados pelo Espírito. Estão preparados para declarar vida onde há morte. Você carrega algo. E sendo guiado pelo Espírito Santo, você vai, dependendo do que você falar, você pode mudar completamente a situação, o ambiente aonde você tem colocado os seus pés. Aquilo que você carrega, o próprio Deus, Ele deseja fazer o extraordinário, o sobrenatural através da sua vida. Mas agora eu quero fazer uma oração com você, enquanto nós vamos levantar uma canção, e eu quero te estender um convite. A gente passou aqui 10 minutos do culto, mas eu não posso deixar de orar com vocês. Infelizmente tem pessoas que, por várias situações, estão sendo aprisionadas por situações dentro de casa, dentro das relações, casamento, na área profissional. Muitas vezes o inimigo joga sentimentos, lança dardos inflamados, fala mentiras ao seu respeito, e o seu coração vai se enchendo de sentimento de impossibilidades, de incapacidade. Você começa a olhar para a sua vida e para as situações e você só enxerga ossos secos.
Mas eu quero declarar sobre a sua vida, em nome de Jesus, que basta um toque de Deus, basta uma palavra e o seu coração começa a ser transformado. Basta um toque, basta uma palavra e o Senhor começa a mudar esse cenário completamente na sua vida. Enquanto nós adoramos, se você tem talvez vivido com esse sentimento dessa maneira, talvez você está vivendo algumas situações que ela já percorre o ano todo, talvez desde o outro ano, do ano passado. Talvez você já está desistindo de algumas situações, talvez você se sente incapaz para realizar algumas coisas. Talvez você está completamente sem senso de destino. Talvez a sua identidade em Cristo está se perdendo. Talvez você se sente muito desanimado e distante de Deus. Essa é uma noite que isso vai mudar. Essa é uma noite que isso pode mudar. Eu quero declarar em nome de Jesus que essa realidade, essa situação pode mudar. Em nome de Jesus. Você precisa entender e crer, não é em mim, mas é na palavra de Deus. Deus, Ele é extraordinário. Deus tem um futuro extraordinário para você. Mas no seu plano eterno, Ele deseja usar a sua própria vida para cumprir tudo aquilo que Ele tem para você. Então hoje eu quero estender, eu quero fazer uma oração com você. Enquanto nós vamos levantar uma canção, você pode vir aqui à frente. Eu quero fazer uma oração com você. Nós queremos tocar em você, nós queremos ungir você. Queridos, em nome de Jesus, você não pode terminar esse ano com esse tipo de sentimento no seu coração. Você não pode terminar esse ano e viver esses dias, entrar em 2024 sendo guiado apenas pelos seus olhos naturais, mas você precisa ser guiado pelos olhos da fé. Você precisa ter a convicção dentro de você que você é uma criação de Deus, um ser eterno. Você foi criado, você foi feito para a eternidade. Eu quero declarar em nome de Jesus, homens e mulheres não sendo liderados pelos olhos naturais apenas, mas pelos olhos da fé. Se tem alguém que precisa ter sentido isso, tem alguém que precisa viver um romper, tem alguém que precisa desfrutar de algo novo, tem alguém que precisa receber algo novo, conforme o profeta Isaías diz, Deus está fazendo algo novo. Você não consegue perceber? Deus está fazendo algo novo, extraordinário no deserto. Será que você não consegue perceber? Deus está fazendo algo novo e Ele faz algo novo todos os dias. Basta você abrir o seu coração, você falar, Deus, eu estou aqui, eu preciso de um toque. Deus, eu preciso ser cheio da sua presença. Deus, eu preciso da sua intervenção nisso. Eu preciso do Senhor na minha vida. Eu preciso que o Senhor lidere o meu coração. Eu preciso que o Espírito Santo ministre a minha vida e me ensine tudo aquilo que ainda não aprendi. Esse é o momento, quero te convidar para você vir aqui na frente agora. E a nossa liderança vai estar orando com você. Nós vamos orar em nome de Jesus. Chama os pastores para orar aqui enquanto nós adoramos a Deus. São dias que a igreja de Cristo vai desfrutar dessa realidade que a Bíblia nos ensina. É um tempo que Deus vai ampliar a sua visão. É um tempo que Deus vai ampliar o seu discernimento. É um tempo que Deus vai não apenas colocar lentes espirituais, mas vai te dar uma nova roupa para suportar
tudo aquilo que está por vir. Que essa palavra caia no seu coração hoje, em nome de Jesus. Eu declaro em nome de Jesus que você vai terminar esse ano muito bem. Eu declaro em nome de Jesus que você vai terminar esse ano muito bem. Aleluia. Não por aquilo que você pode produzir, mas é por aquilo que eu sei que Deus já começou a fazer dentro de você. Aleluia. É Deus ampliando a nossa visão, é Deus ampliando o seu discernimento espiritual, para que você tenha discernimento do tempo e o modo das coisas. A nossa vida ela é feita de transições, de estações, e você só tem a segurança de transicionar, de entrar numa nova estação, quando você tem o discernimento espiritual. Eu quero declarar em nome de Jesus, eu declaro isso em nome de Jesus, que esse cenário comece a mudar ainda essa semana na sua vida. São 3 coisas que eu sei que jamais vocês vão se esquecer. Há poder em nossas palavras. Nossa boca fala do que o coração está cheio. E tudo que nós falamos são sementes, que você comece a semear ainda nessa noite. Tudo aquilo que você tem buscado, comece a declarar. Tudo aquilo que você está buscando, comece a declarar palavras de vida. Declare bênção sobre a sua casa, declare bênção sobre o seu futuro negócio. Amém? Comece a declarar bênçãos espirituais sobre os seus filhos. Comecem a declarar e vocês vão ver algo extraordinário acontecendo. Aleluia! Louvado seja Deus! Louvado seja Deus! Vocês possam ter um resto de noite maravilhoso, uma semana incrível com Jesus, amém? Amém? Meditem nisso, meditem nesses textos, escutem novamente isso e se posicionem no Senhor, aleluia? Aleluia? Deus está em busca de um homem e de uma mulher que não apenas avista um vale de ossos secos, mas é alguém que vai e profetiza e declara vida sobre essas situações. Deus está em busca desse tipo de gente, amém? Aleluia? É o homem e a mulher profética que vai olhar cenários caóticos e vai declarar vida, vai declarar bênçãos em nome de Jesus, em nome de Jesus, aleluia, aleluia. Pai, nós entregamos diante de Ti todo esse tempo. Pai, obrigado que o Senhor esteve conosco mais uma vez. Nós estendemos essa oração e abençoamos nossos irmãos que não puderam estar conosco hoje. Nós abençoamos todo mundo que está conosco através da experiência online. Pai, nosso desejo é terminar esse ano da melhor forma possível. Continue essa semana ensinando tudo que nós precisamos aprender. Nos ensine a Te amar, nos ensine a Te buscar, nos ensine a Te amar cada vez mais, Pai, em nome de Jesus. Deus abençoe sua vida, não saia daqui sem abraçar alguém, amém? Amém? Deus abençoe, em nome de Jesus.